Salve, nação corintiana, aqui é o Rô Corinthians, trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, vamos ver as notícias, né, do nosso Coringão aí. O Coringão havia empatado ontem 1-1 com a América e a gente tá numa situação complicada aí. Vamos ver as notícias. E aí sim, o Corinthians, 25% de chance de rebaixamento. A pergunta que eu quero deixar para vocês é: se o Corinthians não foi capaz de vencer o Lanterna América dentro de casa, vai ganhar de quem? Com um detalhe extremamente importante: o Corinthians ia perdendo para o América até os 53 minutos do segundo tempo, quando o Juliano de cabeça marcou o gol do empate. O América foi melhor do que o Corinthians durante a maior parte do jogo. Tô para te dizer que nem sei se merecia esse empate o Corinthians. Timão com 25% de chances de rebaixamento, Cruzeiro tem 16%, o Bahia 10% e o Internacional com 9%, São Paulo e Cuiabá bem distantes do Z4, hoje com 3% de chances para cada um. Antes de mudar de assunto, só contar que torcedores do Corinthians que foram à Neoquímica Arena cantaram depois do jogo o seguinte: "Ei, você aí, acabo com a sua vida se o Coringão cair". Só para vocês entenderem o clima. Nada amistoso, Corinthians que pega o Cuiabá fora de casa e depois recebe o Santos na Neoquímica Arena. Acompanha no F360 e agora vamos falar de Corinthians 1, América Mineiro, lanterna do Campeonato Brasileiro, pior time da competição, também um. E foi suado, hein? Mano Menezes e Juliano falaram depois do empate. Criamos uma dificuldade maior para um jogo que para nós já ia ser difícil, né? A gente, apesar do América ser o lanterna do campeonato, os últimos jogos do América têm sido jogos bem jogados, a gente assistiu, a gente analisa, a coisa não ia ser tão assim. Aí não era mais uma linha de 5 atrás, daí já era uma linha de 6. E realmente tivemos as dificuldades, tivemos que encontrar outras maneiras, tive que colocar 2 atacantes enfiados para tentar segurar a bola na frente, disputar, que não é a característica de Yuri Alberto. Então precisava um jogador de força como o Felipe, e foi assim que a gente foi, né, buscando o gol de empate, martelou e achou esse gol no final para amenizar o resultado do jogo, embora a gente não amenize o nosso jogo, que foi abaixo daquilo que nós devíamos ter apresentado. Penso que a gente tem potencial para entregar mais e melhor num curto espaço de tempo, e ao conseguir fazer isso, penso que a gente, pontuando em todas as rodadas, não vai estar na condição que o torcedor teme. Mano Menezes, boa noite. Ângelo Saquete, da Litoral News. O Matias Rojas estreou contra o América Mineiro aqui mesmo pela Copa do Brasil e deixou uma boa impressão. Um jogador que tem um bom chute a média distância, técnico, que talvez tenha essa corresponsabilidade com o Renato Augusto de armar o time. Você que está chegando agora, está tendo um contato maior com esse jogador, o que está faltando para ele dar esse passo a mais, até para que ele possa ajudar o Corinthians nessa caminhada? Bom, eu já dirigi um número bastante grande de jogadores estrangeiros recém-chegados no futebol brasileiro. É normal uma dificuldade inicial para adaptação, nosso trabalho é diferente, nossa frequência de jogos é diferente, e nós estamos trabalhando para ambientar ele o mais rápido possível, né? Hoje a gente trouxe ele na segunda parte do segundo tempo mais para dentro, eu achei que ele se encontrou melhor, né? E vai ter que retomar essa confiança de que ele fazia. Se ele tenta um chute da intermediária, como tentou hoje 2 vezes, é porque ele está acostumado a fazer isso e fazer bem, né? Senão não tentaria. Então vamos retomar essa confiança, vamos adaptar ele o mais rápido possível para que ele possa render e ajudar a equipe, que é o nosso objetivo. E até o Fausto Vera deu uma declaração depois do jogo contra o Fluminense, que ele disse que o time perdeu meses de trabalho se referindo à última gestão técnica. Você, nesses 4 jogos que você já está, olhando tudo que você já olhou, você concorda com a declaração do Fausto? Não concordo, porque eu sempre respeito o trabalho dos outros e não adianta nada eu ficar aqui achando desculpas olhando para trás. Eu tenho que olhar para frente.
né? E vou fazer tudo o que nós pudermos fazer nesse período para que a gente entregue um jogo tecnicamente melhor, né? O time já disputa mais, já briga mais, mas nós precisamos, quando pegarmos um adversário com linhas mais baixas, ter soluções de construção de jogada que são necessárias para você ganhar o jogo e não tornar ele tão dramático como a gente tornou na noite de hoje. Laterais talentosos com a idade avançado migram de posição atuando mais avançados, né? Você já pensou ou conversou com o Fagner sobre a possibilidade dele atuar em outra posição, ou mais aberto, ou até mesmo por dentro? Obrigado. Olha, jogadores como o Fagner têm vamos dizer assim, uma cultura tática bem desenvolvida, são jogadores acostumados a jogar também em outros lugares, mas Fagner sempre jogou aí, talvez poderia fazer uma função de volante ou de um extremo, como em outros momentos já fiz aqui com o Alessandro, que está aí sentado, colocar na segunda linha, né? Como o Palmeiras faz, colocando o Mike na segunda linha, né? Mas sempre é o pior momento para você fazer alguma inovação, tá? Esse é o momento de instabilidade. Se o treinador começa a inovar demais, vocês vão chamar ele de professor Pardal logo e as coisas não vão funcionar bem. Não vou fazer isso nesse momento. É um momento difícil nosso, uma temporada difícil, né? Nós tivemos bastante frustrações durante o ano, assim como o nosso torcedor. A gente está num momento complicado, a gente não consegue melhorar a nossa performance, e quando melhora a nossa performance, a gente não consegue converter isso em resultado. Segundo turno do Corinthians, vamos lá, na tela do F360, a melhor resenha esportiva das manhãs brasileiras. O Bustos ali no fundo, o Bustos e o Mano Menezes. Olha aí, ó, piores do segundo turno do Brasileirão 2023. Curitiba só tem 6 pontos em 9 jogos. E o Corinthians só tem 9, a mesma pontuação de Goiás, América Mineiro e Cuiabá. Corinthians no segundo turno em 9 jogos, 1 vitória, 6 empates e 2 derrotas. Tá empatando muito, inclusive em casa, né? Os jogos em casa, eu falei do rendimento Empatou em casa. com quem? Com o Flamengo, com o América? Empatou bastante jogo em casa, que não deveria ter. Com o Grêmio, naquela situação que a gente sabe do pênalti que não foi marcado. Aquele que o Yuri Alberto jogou vôlei, literalmente? Isso, porque deu uma cortada na bola? Bloqueio. É bloqueio? Foi bloqueio? Com o braço do Yuri Alberto, assim. Essa situação. O rendimento, inclusive em casa, está caindo. Contra adversários acessíveis. Antes Meu era Deus só do fora, céu. né? Nath, se o jogo com lanterna do campeonato até o início da rodada, se o jogo com lanterna não é um jogo acessível, qual será? Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês, começando com Natália Ferrão, a comentarista que sai da caixinha. Saia. O Corinthians, Natália, é o 15º, tem 33 pontos. 3 pontos da zona do rebaixamento. Sim. Agora há pouco falávamos e a gente analisava desde a semana passada a gente tem feito essas análises. Analisando posicionamento na tabela, pontuação e o futebol, o desempenho que o time está jogando. O Corinthians corre o risco de ser rebaixado para você? Muito! Muito? Muito. Nossa, porque é o que o professor falou. Porque é o que o professor falou. Assusta como o Corinthians em casa não ter feito valer nessa temporada o seu mando de campo. E fora não ganha. E fora não ganha. Então, assim, antigamente, em outros tempos, o Corinthians tinha alguma dificuldade fora, mas em casa garantia 3 pontos. Hoje em dia não consegue mais. Corinthians está na 15ª colocação, 33 pontos. O próximo jogo será contra o Cuiabá e o jogo será lá. Eles estão com 37 pontos e a gente vai ter que somar pontos lá. De qualquer forma, pelo menos um empate, o mínimo, um empate lá. Porque já que perdemos pontos em casa e basta, né? E no fim de semana a gente vai jogar contra o Santos. Então a gente vai ter que ganhar, não tem outra hipótese. É clássico, pode dar qualquer coisa. Não pode dar nada, a gente vai ter que ganhar esse jogo. Não podemos perder mais ponto algum em casa. Porque a nossa situação está muito complicada. Temos poucos jogos pela frente aí. E os poucos em casa temos que fazer a lição. E buscar alguns pontos fora. Bom... falar nas meninas, né? As brabas foram campeãs, tetracampeãs
da Libertadores no sábado, um baita de um jogo. O Arthur se despediu, né? Ele não vai mais atuar como técnico do Corinthians. O Corinthians já está atrás de uma nova técnica. Esperamos que ela faça o mesmo trabalho que o Arthur Elias. 6 jogadores foram convocadas, tanto que essas jogadoras convocadas junto com o Arthur Elias já foram para o Canadá, já da Colômbia para o Canadá direto. E basicamente, com o título da Libertadores, elas ganharam 8 milhões e meio de reais. Simplesmente pagou a temporada delas, o salário delas da temporada inteira. Esse time é autossustentável, né? Coisa que o nosso masculino, pelo amor de Deus, né? Só mesmo do Ilho, né? Mas enfim, são basicamente essas notícias de hoje. Agradeço a vinda, senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu, fui!